Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. A ação da Magalu tem maior alta do dia, após balanço com desempenho forte em lojas. Magazine Luiza divulgou seus resultados no final da quinta-feira da semana passada e o call com os investidores foi na sexta-feira. Aparentemente, as ações subiram bastante, até porque a empresa divulgou um resultado aparentemente bom, pelo que está escrito no highlight da notícia. Mas a gente vai dar uma analisada aqui para saber se esse disparo nas ações da Magazine Luiza é sustentável no médio e no longo prazo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui falando sobre o famoso Return on Invested Capital, ou ROIC. O ROIC é um indicador que eu ensino no detalhe nos cursos aqui da BTC para os nossos alunos, porque ele é um grande indicador para mostrar se a empresa vai ter o valor subindo ou caindo, né? Geralmente você compara o ROIC com o custo médio ponderado de capital. Agora eu vou explicar para vocês por que a Magazine Luiza teve uma grande chicotada no valor das suas ações a partir de 2017. Então vamos lá, pessoal. Para quem está olhando aqui na tela, eu estou mostrando para vocês Magazine Luiza entregando o ROIC para mercado. Então, ó, aqui ó, o ROIC do quarto trimestre de 17, 53%. E do quarto trimestre de 18, 39%. Naquela época, o custo médio ponderado de capital ficava ali em torno de uns 7, 8%. Então, você vê que o ROIC é muito acima do custo médio ponderado de capital da companhia e, por consequência, o valor da empresa tende a subir. E aí o que aconteceu? A Magazine Luiza, ela estava começando a executar uma estratégia de crescimento muito interessante naquela época, por isso que era queridinha do mercado financeiro. Ali no começo de 2019, no dia 29 de 4 de 2019, ela fez um movimento muito interessante, que foi um movimento de aquisição para diversificação. Magazine Luiza faz acordo para comprar Netshoes por 62 milhões de dólares. Qual era a ideia? A ideia era você começar a ter uma presença mais forte na parte de vestuário e na parte de calçados, principalmente no mundo esportivo. E aí o que aconteceu? Magazine Luiza mostrou que mesmo fazendo aquisições, ela tinha uma habilidade muito grande de fazer integração dessa aquisição, que é um trabalho muito difícil, e continuar mostrando ROICs assim acima do custo médio ponderado de capital num patamar bem interessante. Então, por exemplo, ó, quarto trimestre de 19, 24% aqui de ROIC. Então, o mercado olhou e falou assim, olha, a Magazine Luiza, ela consegue continuar sua expansão no mercado atual e expandir para outras adjacências via aquisição, que não é um processo fácil, integra o negócio e ainda continua mostrando rentabilidade muito interessante. E aí o que acontece? O valor das ações disparam. Eu estou mostrando para vocês aqui a tendência do valor das ações da Magazine Luiza a partir de 2017. Aqui, ó, 2017 as ações começaram sendo tradeadas a R$ 3,31. E eu não sei se vocês estão vendo aqui que ela chegou a patamares acima de R$ 120 ali no final de 2019, começo de 2020. Então, um negócio espetacular. Fazia sentido porque a tendência de aumento de valor da companhia era positivo, até porque o ROIC era muito acima do custo médio ponderado de capital. Beleza. Só que aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, obviamente, as empresas de varejo físico tiveram bastante dificuldade, inclusive Magazine Luiza. Só que como ela tinha o e-commerce muito mais bem estruturado do que seus concorrentes, ela conseguiu ainda mostrar um ROIC resistente comparado com seus peers. E aí o que aconteceu? O Trajano, que é o CEO hoje da Magazine Luiza, ele criou uma estratégia, que era uma tendência na época, principalmente de empresas de tecnologia, que era o famoso estratégia de ecossistema. E aí, notícia do dia 10/11 de 2020, moda, pagamentos e mais aquisições. Os próximos passos da Magazine Luiza. Qual que era a ideia? A ideia era se transformar numa empresa de ecossistema, atuando em vários segmentos e tendo como tecnologia aquele hub, né, tecnológico para conseguir fazer tudo trabalhar de forma sinérgica. Beleza. O mercado gostou dessa estratégia e para executar essa estratégia ele teve que fazer diversas aquisições, né? Quantas aquisições eles fizeram? Olha, até perdi a conta. Mas eu peguei aqui uma notícia do dia 29 de julho de 2021 e fala o seguinte, ó. Você sabe quantas empresas a Magazine Luiza comprou em 2020? 21 operações. Qual que é o problema de você sair comprando tanta operação? É que você coloca muito capital operacional dentro da companhia. E para você conseguir justificar toda essa aquisição, você tem que gerar lucro líquido operacional, que é a conta do ROIC, lucro líquido operacional sobre capital operacional. Você estava colocando muito capital operacional. Será que a Magazine Luiza teria habilidade para conseguir mostrar que ela consegue dar rentabilidade em todo esse capital dentro da companhia? Vamos dar uma olhada aqui, ó.
Eu estou mostrando para vocês aqui o ROIC de 2022 trimestral. Eu não sei se vocês estão vendo aqui que no quarto trimestre de 21, o ROIC já foi uma desgraça total. 4%. 4%, tá, pessoal? E no final de 2022 foi 5%. Beleza, tá? Como o custo médio ponderado de capital passou de 2 dígitos, porque a taxa de juros também subiu, a destruição de valor estava acontecendo de uma forma muito acelerada dentro da companhia. E aí o que aconteceu? Estou mostrando para vocês aqui. As ações até subiram no começo de 2021 com essa execução dessa estratégia de ecossistema, mas conforme a empresa foi divulgando seus ROICs, ou seja, mostrando a falta de habilidade de gerar lucro líquido operacional com todas as aquisições que foram feitas, as ações despencaram aqui que nem um foguete. Olha que coisa, né? Bom, uma coisa que ajudou bastante, tanto nessa tendência de alta quanto na tendência de baixa, obviamente, é a taxa de juros, né? A taxa de juros vai subindo ou vai caindo. Isso tem uma influência direta se você consegue fazer o seu ROIC subir e o ROIC cair, né? Porque ROIC contra custo médio ponderado de capital é o que manda na geração ou na destruição de valor econômico de uma companhia, né? Beleza. Bom, aí veio 2023. 2023 as coisas não estavam indo muito bem. E aí, o que aconteceu? Magazine Luiza vai investir numa outra frente que também era uma moda na época, que era o cloud. Notícia do dia 12 de dezembro de 2023. Magazine Luiza lança serviço de nuvem com promessa de preços mais acessíveis. Então, estava entrando no mercado que estava sendo o foco da estratégia de crescimento da Microsoft, do Google, da Oracle, da Amazon, etc. E aí, falou assim, ó, vamos fazer isso também, porque é uma tendência de mercado. Só que, pessoal, né, como eu falo para vocês, qualquer iniciativa que você faz, você não pode ir só por causa de tendência de mercado. Você tem que ter uma estratégia coesa que tem rentabilidade em cima de todos esses investimentos que você vai fazer nessas frentes que as grandes empresas vão investindo, né? Aí o que aconteceu? Saíram os resultados do ano de 2023, né? Aí tá ali, dia 18 de 3 de 2024. Magazine Luiza reverte prejuízo e anuncia lucro de milhões no quarto trimestre de 23. Opa! Então quer dizer que as coisas foram boas? As ações dispararam ali então em 2023? Calma. Lembra que eu falei para vocês que você sempre tem que ver lucratividade contra capital investido, ROIC, né? Vamos dar uma olhada no ROIC? Ó, estou mostrando para vocês aqui o ROIC da Magazine Luiza em 2023. No quarto trimestre de 22 era 5. Eu não sei se vocês estão vendo que no primeiro TRI o ROIC foi negativo 6%, no segundo TRI negativo 3%, no terceiro TRI negativo 13%, e aí no quarto trimestre conseguiu ser 6%, né? Aí você fala assim, pô, mas melhorou, né? Porque estava negativo. Melhorou, mas comparado com o quarto trimestre de 22, um ponto percentual, né? E as taxas de juros ainda estavam bem altas em 2023. ROIC muito abaixo ainda do custo médio ponderado de capital, sem uma estabilidade, ou seja, uma tendência de estabilidade em patamares mais altos ou crescentes, ou os dois, né? E aí o que acontece com as ações? As ações despencam, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Então, ó, eu peguei aqui, ó, em julho de 2023, ó, julho de 2023 as ações estavam R$ 29, beleza. E aí ela foi divulgando aquele monte de ROIC negativo, e aí lá no final, quando você mostra que o ROIC subiu um ponto percentual comparado com o quarto trimestre, a tendência ainda é muito ruim, as ações estavam sendo tradeadas aqui a quase R$ 12, né? Então passou aqui de quase 29, R$ 27, foi para 12, né? Beleza. Então caiu, mesmo divulgando lucro para mercado, né? Aí veio 2024. 2024 foi um ano bem interessante, por quê? Porque Magazine Luiza não fez loucura nenhuma, né? Não saiu fazendo aquisição, não saiu fazendo absolutamente nada. Focou em tentar melhorar o ROIC da companhia, ou seja, a relação entre lucro líquido operacional e capital operacional. E aí saíram os resultados de 2024, no dia 13 de março de 2025. Magazine Luiza lucra R$ 295 milhões no quarto trimestre, uma alta de 40%. Beleza? Lucrou, lucrou. Vamos ver quanto que ele gerou de lucro em relação a todo o capital operacional que a empresa tinha. Vamos dar uma olhada? Agora você vê uma consistência aqui no ROIC da Magazine Luiza. Ó. No quarto trimestre de 23 tinha sido 6. Aí no primeiro foi 4, 3, no segundo, 5, no terceiro e 11. Então vocês perceberam que, primeiro, eles mantiveram o ROIC positivo nos 4 trimestres, né, em bases anualizadas, com tendência de subida. Com tendência de subida. Então, quando a tendência é de subida, aí a perspectiva futura é muito melhor. E aí as ações reagem? Reagem. Por quê? Estou mostrando para vocês, ó, as ações começaram o ano ali de 2025 no patamar de R$ 6.
R$ 6. Aí teve um monte de oscilação, beleza, mas no final do ano elas estavam fechadas aqui a algo em torno de uns R$ 9,89. Então foi uma das ações que mais se valorizaram na bolsa no passado, até porque estava mostrando uma tendência de subida de ROIC consistente trimestre a trimestre. E aí o que aconteceu? Veio o ano de 2025 e aí divulgaram os resultados fechados do quarto trimestre e do ano fechado de 2025 semana passada. Vamos dar uma olhada aqui? Então, ó, tô mostrando para vocês, ó. Lembra que no highlight da notícia as ações dispararam ali no dia da divulgação, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Receita bruta cresceu 1,9%, tá? Passando para 48 bilhões 161. A receita líquida cresceu 1,7%, chegando a 38 bilhões 703. A margem bruta caiu de 30,6% para 29,9%. O EBITDA ele subiu 10,6% e a margem EBITDA subiu de 7,6% para 8,3% no ano. E o lucro líquido, pelo que está mostrando aqui, caiu 54,4% de 448 milhões para 204. Margem líquida caiu de 1,2% para 0,5%. Perfeito, né? Então, em termos operacionais, aparentemente a empresa não foi tão bem assim, né? Como o highlight sugere, né? Vamos dar uma olhada aqui? Por que que o lucro líquido caiu tanto, né? Quando vocês estão observando aqui comigo na tela, aqui o resultado de 2025 contra 2024 aberto aqui no P&L, a margem bruta ela caiu 0,6 pontos percentuais, né? De 30,6 para 29,9. Estou mostrando para vocês, já tinha falado isso para vocês, né? Mas o EBITDA ele cresceu 10,6%. Olha que coisa, né? Passando aqui a margem EBITDA de 7,6 para 8,3 aqui, foi um aumento relevante aqui de margem EBITDA em um ano que não foi um ano fácil, que foi o ano de 2025. Mas se vocês olharem linha a linha, que é o que eu peço para os meus alunos observarem, você vê o seguinte, ó, despesa com vendas pesava 18,7%, agora pesa 19%, piorou, tá? Despesas gerais e administrativas, mandou de lado. Pesava 3,6, está pesando 3,6 também. Beleza, né? Outras linhas aqui se mantiveram minimamente constantes, a não ser esta linha aqui, ó. Outras receitas operacionais líquidas, ela tinha sido aqui, ó, 78 milhões positivo em 2024, foi para 745. Ou seja, aumentou aqui uns 700 milhões de reais aqui positivamente, essa linha aqui, que contribuiu com o aumento aqui do EBITDA. O EBITDA ele aumentou de 2 bilhões 890, ou seja, 2 bilhões 900, para 3 bilhões 203. Beleza. Então teve um aumento aqui? Teve um aumento de 300 milhões. Só que se essa linha outros aqui aumentou 700 milhões, a empresa era para ter demonstrado uma queda de EBITDA. Olha que coisa, né? Então você pensa, bom, o que é outros, Aracaki? Outras são outras transações que geram receitas ou despesas que não têm ligação direta com a operação corrente da companhia. Beleza. Como que você sabe o que é isso? Tem que olhar as notas explicativas. Vamos dar uma olhada aqui nas notas explicativas, ó. Nota explicativa, ele mostra aqui qual foi a grande linha dessas outras que mudou bastante. Essa daqui, ó. Provisão para risco tributário civil e trabalhista. É o famoso DIFAL. O DIFAL é um processo que está tendo ali no STF do recolhimento de ICMS para algumas operações aqui. O que a Magazine Luiza tinha feito lá atrás? Tinha feito uma grande provisão, porque estava em julgamento, talvez ela fosse perder, então ela teria que pagar um imposto adicional do que ela pagou nesses últimos anos. Aparentemente ela vem ganhando essas ações, e aí ela reverteu a provisão e gerou, obviamente, né, um lucro adicional aqui de outras operações de 690 milhões contra menos 162 que ele tinha reconhecido como outras transações e perdas, né, ou provisões, ali em 2024. Olha que interessante. E aí vem essa mudança, né, de 78 milhões para 745. Então, boa parte desse aumento do EBITDA da empresa ali vem de uma transação que não tem a ver com o dia a dia da companhia. E que também nem afetou o caixa da companhia, a geração de caixa da companhia em 2025. Como que você sabe isso, Aracaki? É só ver a demonstração de fluxo de caixa. Vamos lá, ó. Eu estou mostrando para vocês a demonstração de fluxo de caixa da empresa em 2025. Eu não sei se vocês estão vendo, o fluxo de caixa das atividades operacionais em 2024 foi 3 bilhões de reais. Ou seja, gerou em termos operacionais 3 bilhões de reais. Em 2025 caiu
2 bilhões 655. Ou seja, mesmo a empresa mostrando um EBITDA mais forte, na verdade, esse efeito ele não foi um efeito caixa e, por consequência, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi menor ali, algo em torno de 400 milhões de reais. Olha que coisa, né? Então a empresa foi melhor em 2025 do que foi em 2024? Não, não foi, tá? Ora, Kaki, mas pô, não aumentou o valor das ações? Aumentou, aumentou. Mas não tem muita justificativa só por causa dos fundamentos da companhia. E vamos dar uma olhada no ROIC? Para a gente ver aqui, ó, o ROIC. O ROIC do quarto trimestre de 24 foi de 12%. Eu não sei se vocês estão vendo que o ROIC anualizado do quarto trimestre de 25 caiu 4 pontos percentuais, caiu para 8%, né? Dado que a taxa de juros vai começar uma tendência de queda esse ano, mas parece que não vai ser acelerada por causa de guerra e um monte de outras coisas que estão acontecendo, a tendência é que a empresa ela não consiga ainda mostrar uma consistência de subida de ROIC em 2026, que é a expectativa dados os resultados dos últimos 4 trimestres da empresa. E, por consequência, ela também não vai ter uma queda abrupta do custo médio ponderado de capital, ou seja, a empresa não tem uma perspectiva tão positiva no futuro como tinha no final de 2024. Olha que coisa, né? E aí o que acontece? As ações subiram. Por que as ações subiram, né, CAC? Olha, primeiro porque o mercado ele se impressiona bastante com o resultado líquido da companhia no trimestre, mas às vezes ela precisa de um pouco mais de tempo para dar uma analisada nesses fundamentos que eu estou mostrando para vocês. E outra, tem muito analista de mercado que adora, né, ver empresa anunciando investimentos em segmentos que são hypados, né? Lembra, Magazine Luiza foi lá, fez investimento em ecossistema, aí as ações dispararam no curto prazo, aí depois caíram porque não mostrou resultado. Aí depois ela foi lá e anunciou que ia investir em cloud. No curto prazo, as ações até deram uma subidinha, mas depois que você viu que isso não entregou o resultado esperado, as ações caem. O que eles anunciaram agora, Aracac? Anunciaram isso daqui, ó. No mesmo dia da divulgação de resultados, saiu essa notícia aqui, ó. Novo ciclo na Magalu terá foco em AI. Tá? E vendas com apoio de parceiro, diz Frederico Trajano. Então a empresa agora criou uma estratégia que tudo vai começar a se integrar por inteligência artificial. Olha que sensacional. E aí tem muita gente que gosta, né, de ouvir essa palavrinha, né, inteligência artificial, e aí sai comprando ação de forma desesperada. Vou mostrar para vocês que depois que você tem um tempo para analisar os fundamentos, aquela alta que saiu na notícia já se foi, tá? Ó, tô mostrando para vocês aqui as ações nos últimos 5 dias. Olha o que aconteceu, ó. No dia do anúncio do resultado, as ações dispararam. Buf, disparou. Só que aí, ó, vocês estão vendo que as ações elas passaram aqui de algo em torno de R$ 9,43, foi para uma alta aqui de 10 para R$ 10,26. Beleza. Só que aí o pessoal teve tempo no dia para dar uma analisada nos resultados, as ações já caíram, voltaram a um patamar menor, né, do que tinha antes do anúncio. R$ 9,36. Olha que coisa. Tá? Então, é aquela sustentabilidade de ROIC que vai dar aqui a tendência de alta, né, consistente no valor das ações, ou se as ações vão andar de lado ou se elas vão cair. Basicamente é isso, né? Então, vamos ler aqui como que foi analisada aquela notícia que eu peguei lá na sexta-feira do Valor Econômico dos resultados da Magazine Luiza. Então, vamos lá, todo mundo aqui comigo? Vamos ler de perto, hein? O ano começou parecido com a forma como terminou 2025. Não, 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 não. Para quem olhou os financials de forma correta, que nem a gente está fazendo aqui, terminou bem diferente, tá? Lojas físicas mais fortes e online com desempenho mais fraco, disse Fabrício Garcia, vice-presidente de operações, em teleconferência de resultados do quarto trimestre na manhã dessa sexta-feira, dia 13. Vamos lá? Frederico Trajano, CEO da companhia, afirmou que o grande destaque de 2025 foram as lojas físicas, com o comércio eletrônico mais fraco. Pelos dados publicados, as lojas cresceram 8,3% de outubro a dezembro, frente a 2024, mas as vendas de itens da empresa no online caíram 1%. E no marketplace, e de itens de terceiros, encolheram quase 12%. Então, o marketplace teve uma queda abrupta, 12%, e nas vendas online direta, né, uma queda aí de 1%. Então, toda aquela estratégia de ecossistema está funcionando? Olha, pelo menos está começando a puxar um pouco mais para as lojas físicas, que é onde tem mais capital operacional investido do que o e-commerce. Beleza, isso é verdade, né? Mas vocês viram que o efeito em ROIC em 2025 foi pior do que em 2024, né? O ROIC passou de 12% para 8% anualizado.
Considerando todos esses canais, a venda total, chamada GMV, ou vendas brutas de mercadoria, recuou 1,1%. Pela primeira vez na história da rede, a companhia superou a marca de 20 bilhões de reais de vendas em lojas físicas em um ano. E aí, sabe o que eles já anunciaram? 20 bilhões em vendas de lojas físicas já justificaram o aumento de capex aqui que eles vão fazer em 2026 na abertura ou reformulação das lojas físicas que a empresa tem. Isso aqui é um perigo, por quê? Porque se você olha que as lojas físicas estão começando a ter uma performance um pouco melhor e começa a abrir mais lojas, o que vai acontecer? Você vai colocar mais capital operacional dentro da companhia. Será que essas lojas físicas inauguradas elas vão ter exatamente o mesmo resultado ou resultados melhores do que as lojas que já existem? Esse é um ponto, né? Será que não era melhor continuar o processo de aumento de eficiência que foi conduzido em 2024 e parece que não foi, né, feito de uma forma tão rigorosa em 2025 para 2026? Principalmente em anos de eleição e esse monte de guerra aí que a gente está vendo no mundo? Interessante, né? Para fechar, abre aspas. Crescemos em loja sem comprar mercado, porque em lojas tivemos margem de contribuição positiva, fecha aspas, disse Trajano, que foi questionado por analistas sobre como irá recuperar o crescimento do marketplace. Bom, a frase aqui ela não está muito coerente aqui com os aspectos, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, olha, a gente aumentou a performance das lojas, mas a gente também está focando em aumento de rentabilidade de cada ponto de venda. É basicamente isso que ele está falando, né? Não quer dizer que você aumenta aqui a rentabilidade abrindo mão de margem, quer dizer que você está ganhando mercado, roubando o mercado do concorrente. Isso não necessariamente é verdade. Então o que ele quis dizer é, olha, estamos focando em aumento de performance das lojas e também estamos vendo se esse aumento de performance ele consegue diluir os custos e despesas fixas para a gente conseguir ter margens de contribuições crescentes também dentro da companhia. Não vamos sair comprando o mercado, dando muito desconto para piorar as margens operacionais aqui dos pontos físicos. Foi isso que ele quis dizer, tá? Não quer dizer que ele está ganhando ou perdendo market share, obviamente, né? No plano estratégico dos próximos anos, o marketplace aparece como um foco maior na venda por curadoria, priorizando lojistas que utilizam o Magalu Entregas. Isso aqui faz sentido por quê? Porque aí ele consegue alavancar toda a parte de logística que ele foi criando dentro do ecossistema para conseguir diluir os custos fixos que ele tem nessa operação com o marketplace e, por consequência, aumentando as margens operacionais do negócio. Além disso, o Magalu quer acelerar as vendas por meio de plataformas parceiras, como AliExpress, com quem já tem um acordo. Então é interessante isso, né? A gente olhou o resultado da Magazine Luiza e viu que as ações dispararam, né? Quando eles divulgaram os resultados para o mercado. Mas para você saber se esse disparo é só uma oscilação de curto prazo ou se isso é sustentável no médio e longo prazo, você tem que ver a tendência de ROIC. Dá uma olhada na estratégia da empresa, ver se ela vai conseguir, com o que ela está anunciando para o mercado, manter o aumento da rentabilidade operacional do capital operacional que ela tem, ou se ela vai continuar investindo cada vez mais capital operacional e, eventualmente, nesses últimos 3 anos, parece que ela não está conseguindo ter a rentabilidade necessária para justificar esse aumento de capital operacional. Fez toda a estratégia de ecossistema, comprou empresa para caramba, piorou muito o ROIC. Começou a investir em nuvem, também não trouxe uns resultados muito interessantes. E falou que agora tudo vai ser baseado em AI. AI é um negócio que é interessante, porque tem várias ferramentas de mercado que você pode utilizar, e aí você não precisa efetivamente fazer o grande investimento dentro da sua companhia, você pode simplesmente ir utilizando as ferramentas de mercado. Mas se a Magazine Luiza quiser começar a investir pesado em AI, como as empresas lá fora estão fazendo, meu amiguinho, se prepare que a tendência de ROIC é piorar ainda mais. Mas eu acredito que não seja isso que ele vai fazer, né? Bom, cena dos próximos capítulos, só depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de Magalu. Eu acredito que as ações nesse primeiro trimestre vão ficar andando de lado, a não ser que as taxas de juros aqui no Brasil comecem a cair de forma acelerada, coisa que é pouco provável acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.